Mas Deus não poderia buscar esse aprimoramento de uma outra forma? Pergunta ainda Kardec. E os Espíritos respondem: Ele faz isso todos os dias, dando a vocês oportunidades de aprender e de crescer. Mas é preciso que em alguns momentos a humanidade sofra um chacoalhão, acorde do seu marasmo, não apenas em busca de soluções, mas desperte um sentimento de fraternidade que nós vemos aflorar sempre que acontecem essas grandes catástrofes. Porque na realidade o que é uma catástrofe? São pessoas que morrem coletivamente, não é isso? Será que morrem menos pessoas todos os dias? Todos os dias não morrem centenas, milhares, milhões de pessoas, mas nós não notamos. Porque não chama atenção. Mas quando elas acontecem coletivamente, isso nos leva, nos sensibiliza, faz com que nós acordemos para a necessidade de socorrer, para a necessidade de amparar. E nós desenvolvemos ao mesmo tempo a inteligência na busca da solução e a capacidade de amar, no impulso de ajudar, no impulso de socorrer. Especialmente quando nós paramos para imaginar: não poderia ser eu? Porque embora as tragédias aconteçam com maior frequência nos lugares pobres, como nos morros do Rio de Janeiro, onde tantas pessoas morreram, mas acontecem também com os ricos, com os privilegiados em muitos lugares, que são também atingidos, como aqueles na passagem do ano, que estavam lá em férias, todos abastados, toda gente bem postada financeiramente, intelectualmente, mas que também foram vítimas da mesma tragédia que os pobres, porque a tragédia não escolhe e faz com que a gente pense, faz com que a gente busque soluções, faz com que a gente busque meios de socorrer e meios de ajudar. Deus não castiga ninguém, Deus não pune. Na realidade, tudo isso que acontece, se tomarmos por referência apenas esses desmoronamentos que ocorreram no Rio de Janeiro e em outros lugares, como em Santa Catarina no ano passado, nós veremos que isso acontece por pura imprevidência do ser humano, que construiu onde não devia, que destruiu a camada de terra que protegia aquele solo, que não teve nenhum cuidado com a própria segurança. E Deus não vai mudar, assim como Deus não cria leis para destruir, não cria situações para destruir, também não muda a sua lei para proteger o imprevidente. Ele precisa aprender com a sua própria inconsequência. E nós só aprendemos assim. E questionam os espíritos mais uma vez: mas puxa vida, mas eles perdem a vida nessas situações, há algum proveito nisso? E a resposta dos Espíritos, que hoje é consagrada por toda a doutrina espírita, é que nós somos espíritos. O que importa o corpo físico? Na realidade pode ser uma tragédia, mas o espírito sai enriquecido. E se ele for, digamos, entre aspas, uma vítima inocente, o que raramente acontece, se é que acontece, ele será recompensado pelo que tiver sofrido. Porque não importa, ainda que a terra seja toda destruída, como alguns profetas do mal, alguns profetas da destruição vêm nos falando, ainda que toda ela seja destruída, como disse Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Destruirão alguns corpos, alguns milhões ou bilhões de corpos, mas os espíritos estarão todos íntegros, porque para Deus o que importa não é a matéria. A matéria, o nosso corpo físico, é apenas um instrumento, um precioso instrumento, sim, mas ainda assim apenas um instrumento que Deus nos dá para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Mas nós somos espíritos como Deus é espírito. E não importa o que venhamos a sofrer, o que importa é que saiamos engrandecidos, saiamos enriquecidos, que nós aprimoremos a nossa capacidade, tanto no saber quanto na capacidade de amar.
para que nós possamos estar melhores quando deixarmos essa nossa existência, quando deixarmos a nossa existência corporal. Porque quer hajam tragédias, quer não hajam, todos nós deixaremos um dia esse corpo físico. Existem até mesmo algumas correntes espíritas, ou de espíritas, melhor dizendo, que pregam que teremos uma grande destruição. Não estou aqui contestando, eu não sei, poderá até acontecer. Já existiram alguns cataclismos no mundo, segundo os estudiosos, há 65 milhões de anos, um meteoro que caiu na Terra destruiu todos os dinossauros e praticamente 50% de toda a vida que existia na Terra. Se é verdade, poderia acontecer de novo, por que não, né? Mas será que Deus precisa disso para melhorar a humanidade? No final do livro A Gênese, Kardec fala sobre isso. E os espíritos que ditam que Deus não precisa realmente das catástrofes para melhorar o mundo, para transformar o mundo. Porque, na realidade, a situação em que nós vivemos hoje não é culpa da terra, é culpa dos homens que a habitam. Os terremotos, os cataclismos, muitas vezes são até uma preparação, porque é uma acomodação para que a terra se torne mais propícia. Uma destruição de hoje pode ser uma acomodação de uma placa, as chamadas placas tectônicas, né? Que são um suporte onde nós estamos habitando, estão se acomodando para se tornarem mais seguras, para que se tornarem mais tranquilas para nós. A Terra também está se adaptando para oferecer uma melhor condição para que nós possamos viver. Mas se Deus quiser, e Ele quer, e quando Ele quiser que a Terra seja promovida a um patamar maior, basta selecionar os espíritos que aqui habitam, não é? Não é preciso grandes cataclismos. Dentro de 100 anos, toda a população da Terra poderia estar modificada, se Deus assim o quiser. A menos que nós acreditamos que as reencarnações são aleatórias, que Deus não tem nada a ver com isso, que não tem a mão de Deus nos processos que acontecem. Mas nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que tudo está sob o controle rígido de Deus, através da espiritualidade que o serve, através dos seus ministros, dos seus mensageiros, através daqueles grandes guardiões da humanidade. Tudo o que acontece está sob controle. E, portanto, Ele poderá perfeitamente determinar, e será feito, que só reencarnem espelhores. Numa mensagem de Bezerra de Menezes, em um congresso espírita em Minas Gerais, no ano passado, ele fala desse momento, que ele diz que já grandes falanges em massa de espíritos melhores, mentores da humanidade, já estão reencarnando para promover essa mudança. Já estão entre nós, muitos deles, atuando na sociedade, em todos os meios, usando de todos os recursos possíveis para soerguer a humanidade. E é assim realmente que ela poderá ser transformada, é assim que ela poderá mudar. Nós sabemos que muitas vezes, embora eu não concorde que Deus mande as catástrofes, pelo que já foi dito, mas Deus aproveita as catástrofes, sim, a espiritualidade aproveita as catástrofes para promover essa modificação, para promover essa transformação, porque é uma oportunidade do desencarne em massa, né? E desencarnam os bons e os maus, porque não há seleção para isso, todos teremos que desencarnar. Mas na realidade, isso não é fator indispensável, não é fator essencial. É importante que nós pensemos assim, e que tenhamos agora um novo sentimento com relação a Deus.